Olá, tudo bem? Estamos iniciando agora a nossa live que, como vocês sabem, é semanal. E temos notícias boas. Nós temos aí 26 mil pessoas já inscritas no YouTube, isso do canal do YouTube, que é muito bom. E nós estamos trabalhando para aumentar, a meta é 100 mil. Não é fácil não, mas estamos tentando. Temos aí 24 milhões de pessoas que acompanharam os nossos filmes. Isso é muito bom e a gente agradece de coração a vocês. O nosso esforço é simplesmente no sentido de fazermos algumas observações sobre alguns temas que, ao nosso ver, são muito importantes, e fazendo o contraponto, não é, com essa mídia reacionária, essa mídia capitalista, essa mídia que tudo faz por audiência e por dinheiro. Quanto maior a audiência de uma televisão, maior o dinheiro que ela arrecada, tanto dos governos, nos 3 níveis, estadual, municipal e federal, como das empresas. Toda vez que você, meu caro internauta e minha querida internauta, compra qualquer produto, você está pagando ali o que as empresas pagaram de propaganda. Por isso você paga para a existência das grandes empresas de comunicação. É ruim ter empresa de comunicação? Não. O ruim é a forma como essas empresas atuam e a forma como elas manipulam um país, uma nação. E nós fazemos aqui o contraponto. É meio que desigual, porque uma empresa tem um aparato muito grande, grandes profissionais, grandes estúdios, grande aparato em tecnologia, e nós aqui na marra. Eu hoje estou só. Eu sou Antônio Ibiapino, sou radialista, sou também escritor e sou, sobretudo, um militante da luta social. Eu acredito num mundo melhor, num mundo que qualquer pessoa possa olhar para outra pessoa e ver ali um ser humano, e não uma pessoa que é superior ao outro, que tem mérito, que é superior aos demais. Isso não vale a pena, não. O que nós precisamos entender é que a humanidade, todos sem nenhuma exceção, é dotada de inteligência, de valores humanos e da capacidade de trabalhar e de produzir riquezas. Os graus são diferenciados. Agora, o mérito ou não mérito, conforme classifica aí a burguesia, a classe rica, isso nós não estamos interessados. Estamos interessados no amor, no respeito, na solidariedade, na justiça social. Enquanto tiver um só homem, uma só mulher, uma só criança passando fome e morando em condições indignas, alguém precisa falar. E nós fazemos esse papel, e muitas pessoas fazem esse papel, e esperamos que muitas pessoas mais façam esse papel, para a gente ter um mundo justo. Se a gente tiver um mundo justo e uma humanidade feliz, nós chegaremos já ao céu aqui ainda com vida. Depois da morte é outra coisa. Acho que ninguém sabe ainda o que será. Agradecemos também aqui ao senador José Pimentel, porque esse espaço é dele, e informo que por um bom período nós estivemos trabalhando lá na Casa Vermelha, e hoje não pode, porque virou um comitê eleitoral do vereador Guilherme Sampaio, que hoje é candidato a deputado estadual, e conforme a lei não pode ter outra atividade a não ser aquela atividade de fazer a campanha. Mas a gente agradece, depois a gente volta para lá. Vamos falar aqui de alguns temas. Eu queria começar pelo atentado ao candidato Bolsonaro. Em primeiro lugar, eu lamento a atitude de um extremista.
Numa eleição, que é um momento importante para qualquer nação, tem um grande debate de ideias. E esse debate vai rompendo barreiras. As pessoas que são inteligentes, todas as pessoas, vão comparando a proposta de um, o comportamento do outro, as ideias, vai fazendo uma mediação histórica do que fez cada candidato na sua vida, no seu trabalho, na sua luta social, e vai fazendo a escolha. Se fizer uma boa escolha, é bom. Se fizer uma escolha ruim, é muito ruim, como o próprio nome já está dizendo. Agora, o atentado é muito ruim, porque a vida, gente, tem que estar acima de tudo. O grande combate tem que ser ideológico. A grande denúncia tem que ser no campo das ideias, por isso ideológica. E não você ferindo e matando as pessoas. O presidente Lula, nesses últimos 2 anos, foi quem mais sofreu atentados. Teve um atentado no ônibus do Lula a bala. Por sorte, uma pessoa só se feriu e o ferimento foi leve. Depois fizeram um atentado no acampamento. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. E depois mais um outro atentado, que andaram espancando. Também não é legal. Não é aceitável, não é civilizado. Não pode ter agressão. O candidato pode ser ruim como for. Deixa ele expor as ideias dele. Às vezes se torna até ridículo. Eu acredito, por exemplo, que o Bolsonaro já se tornou uma pessoa ridícula. Eu até acredito que ele tem problemas mentais, que deveria ser tratado. Pode ser psicopata, pode ser qualquer coisa, pela forma que trata as pessoas, pelo ódio que tem aos negros e assim por diante. E às mulheres também. Agora, não se justifica uma agressão dessa. Isso está errado, tem que ser repudiado. Porque assim como fizeram com ele, poderão fazer comigo e com qualquer outra pessoa. E isso não é certo, não é humano. Está errado. Sobre esse ponto, eu acho que fiz aqui a minha fala do que eu compreendo sobre coisas desse tipo. Agora, acho também que os candidatos à presidência da República de qualquer país precisa ter postura. Ninguém pode estar espalhando ódio, ninguém pode estar espalhando prepotência, violência, não. O presidente da República é um homem que vai governar para todos, até para quem votou contra, porque o Brasil é de todos. Esse momento é o momento da escolha, é um momento importante, entendam isso. Porque todo cidadão brasileiro, com a idade de votar, e usando a sua inteligência, vai votar em uma pessoa para administrar a nossa pátria. Portanto, tem que ser a pessoa centrada, tem que ser a pessoa humana, tem que ser a pessoa com cultura, com conhecimento, com valores éticos e morais. Toda ação extremada gera uma outra ação mais extremada ainda. Por isso fica a advertência e o nosso pensamento e a nossa vontade de que todo mundo procure ser centrado, faça sua campanha, defenda os seus candidatos, mas respeite até aqueles que, em nossa opinião, estão errados. Queria agora tratar de um tema que eu vejo muita gente comentando e comenta de forma muito errada. Acho que a gente fazer comentário sem estudar a matéria é sempre muito perigoso. Isso vale para o mais analfabeto e vale para o doutor. Nós não podemos imaginar nunca que temos sabedoria e conhecimento suficiente para debater sobre qualquer tema. Não temos, nem o doutor tem. Ele pode conhecer
matéria que ele estudou e que fez o doutorado, que se especializou. Mas não conhece tudo, pode ter uma boa noção, agora fala dentro dos limites. E o que acontece geralmente com as pessoas? Todo mundo dá opinião sobre tudo, opinião empírica, e que se torna irresponsável. Isso vale também para a minha categoria, para os radialistas. Como os radialistas estão falando estupidez, querem dar uma de sabichão, que sabe tudo, e, afinal de contas, cometem erros muito graves e perigosos, no sentido de espalhar boato e de prejudicar as pessoas. Precisa estudar. Qual é a grande ideia que o povo brasileiro está tendo? Que o PT, a Dilma e o Lula acabaram com o Brasil. Essa ideia, e eu espero e sei que estou falando com a maioria de pessoas honestas. E pessoas honestas sabem que isso está errado. Essas pessoas se apegam em quê? Na publicação da revista Veja, que está quebrando, da editora Abril, que está quebrando, porque a revista Veja é ordinária. Tem que quebrar, porque as pessoas são inteligentes. Mas esses meios de comunicação, que são grandes empresas, eles têm lado. Eles estão do lado do poder dominante, do capital. E eles espalhar muitos boatos contra as forças progressivas. Quando eu digo forças progressivas, são aquelas forças que querem avançar no sentido de fazer valer os direitos humanos, de fazer valer a igualdade, de fazer valer a justiça social, de fazer valer a distribuição equitativa dos bens materiais que são produzidos pela própria classe trabalhadora. Por isso, derrubar um partido de esquerda progressista é o papel primordial das forças revolucionárias, que tem uma boca, que é a boca das empresas de comunicação, dos grandes grupos de comunicação, que são, por sua vez, bilionários. E que dizem, gastaram muito dinheiro. Isso aí não é mentira, não. Gastou-se muito dinheiro mesmo. Agora, como gastou o dinheiro, e você vai fazer a reflexão com escola. O estado do Ceará, por exemplo, o governo federal fez muitas escolas técnicas. Tem uma em Canindé, que é o fim do mundo. Quando você andar o planeta todo e chegar em Canindé, chegou do fim do mundo. Lá tem uma escola técnica. Em vários municípios do Ceará tem escola técnica. Do Brasil foram mais de 400 escolas técnicas. O que é que vocês entendem por uma escola técnica? Ela, além de ter precisado construir o prédio físico em um terreno, e para construir isso teve que desapropriar o terreno, então o prefeito da cidade teve que entrar com o terreno, aí já entra gasto. Aí a construção do prédio, depois a contratação de professores especializados, de alta qualidade, para ensinar nas diversas modalidades de ensino que uma escola técnica tem para preparar os jovens. Aí vem luz, energia, água. O Lula e a Dilma fizeram, nesse período em que estiveram no governo, 18 universidades. É uma coisa incrível. O gasto é igual como da escola técnica, com professores e com energia, etc, etc. Qual o significado disso para esse Brasil, que é o quinto país maior do mundo? Desenvolver tecnologia para garantir as gerações futuras, um país com alto índice de soberania. Ou seja,
com muita soberania, para não depender, por exemplo, de um celular que é planejado, estudado e arquitetado lá na Califórnia, no Vale do Silício, e que vem para cá um monte de peça dentro de um saco e o pessoal daqui vai apenas parafusar os celulares. Não, nós queremos desenvolver isso. No caminho do desenvolvimento, vocês não sabem o quanto o Brasil se desenvolveu, inclusive da questão de tecnologia submarino nuclear, melhoramento dos equipamentos das Forças Armadas do nosso país, de modo que tudo isso vai garantindo desenvolvimento para o Brasil e desenvolvimento tecnológico. Nesse mundo globalizado, em que as nações dominantes, e cito aqui, por exemplo, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, tentam a todo custo massacrar de forma desumana os países do Sul, que são todos países localizados na região que se denomina cientificamente como países da região dominada, e que isso gera um atraso tecnológico e muita dependência, e que nos prejudica imensamente. Nós precisamos nos libertar disso. Então houve gasto nesse sentido, e esse gasto ele vai variando dos níveis mais elevados aos níveis menos elevados. Por exemplo, na educação básica, que é compreendida a educação básica do ensino fundamental ao ensino médio. Todos sabem que antes dos anos 90 e início dos anos 90, um professor ganhava apenas meio salário mínimo e um salário mínimo. Hoje se tem um piso de professores. Esse piso garante ao professor melhor condição para que ele possa trabalhar e possa desenvolver o seu conhecimento na sala de aula com as crianças. Houve um melhoramento significativo na sala de aula, e isso veio com o Fundeb, que é um recurso significativo que o governo federal garante para a escola e para a qualificação dos professores. São muitos milhões de reais. Então, tudo isso gera gasto. Foi feito um programa de casa própria. Hoje, em Fortaleza, se tem 700 favelas, apesar do grande número de casas que foram construídas no programa Minha Casa Minha Vida, impulsionado pelo governo federal, através da Caixa Econômica Federal. Outras áreas lá no ensino superior, como o ProUni, o FIES e o Ciência Sem Fronteira. A China hoje tem 200 milhões de jovens estudando em outros países. Vocês podem até nem acreditar nesse número, mas são 200 milhões de jovens estudando em outros países. O Brasil tinha 100 mil, com o governo Lula, 100 mil jovens brasileiros, 100 mil jovens, ou seja, 10% de 1 milhão, só isso. Mas, ainda assim, nesse início, já foi muito importante, agora estão suprimindo tudo isso. Então, todo o desenvolvimento realizado por esse governo do PT é no sentido de desenvolver o país. E ninguém pense absolutamente que se desenvolve um país de uma hora para outra. Errado. O tempo de desenvolvimento é longo. E só acontecerá se tiver um trabalho muito intenso e com muita disciplina. Portanto,
Senhores e senhoras, companheiros internautas, os gastos existirão, mas foram gastos necessários para desenvolver o país. Em relação à Petrobras, por exemplo, no final do governo da presidenta Dilma, assim, um pouco antes dela ter sido impedida de continuar governando o Brasil, a Petrobras alcançou como é que eu quero dizer aqui, esqueci a palavra, a autossuficiência. A autossuficiência. Nós produzimos diariamente mais combustível do que os brasileiros necessitavam. Nós produzimos todos os dias mais combustível do que o que os brasileiros necessitavam. Ou seja, a demanda era suprida e tinha um excedente, sobrava um pouquinho. Quando aconteceu o golpe, os golpistas deram um golpe na nação, sem que a nação nem soubesse, nem adivinhasse. Que golpe foi esse? Eles reduziram a capacidade de refino de petróleo para, em média, 60% do que o Brasil é capaz de produzir. 60% para 100% são 40%. Então eles estão trazendo essa diferença de fora, para que as empresas de fora tragam o seu combustível para cá, o seu petróleo para cá já refinado, e possa vender a mim, ao Daniel do Mídia Livre, a você, meu jovem que vai para a faculdade, a você, minha senhora, que é professora e vai dar aula, e a você, trabalhador, que se desloca todo dia, ou no seu carro, ou de ônibus, ou de metrô, para trabalhar, porque esses meios de transporte, os que não são a energia, são a gasolina ou a álcool. Então, o pessoal lá de fora está vendendo. E o governo golpista fez um acordo para subir o preço desses combustíveis de acordo com o dólar. Por que tem que ser de acordo com o dólar? Então, nós estamos pagando por conta de uma irresponsabilidade, de uma traição à pátria. A Petrobras teve um prejuízo, também é verdade que teve o prejuízo. Eu já disse isso numa live, eu vou repetir porque eu acredito cientificamente que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Basta vocês estudarem geomorfologia que vocês vão ver o que é que acontece quando a água ou o gelo ficam muito tempo sobre uma pedra, ou entre uma pedra e outra. Vejam bem, em 2015, o preço do barril de petróleo era 110 dólares. Os Estados Unidos se junta com a OPEP, tendo como principal país a Arábia Saudita, e reduz o preço do barril de petróleo para 27 dólares, com um único objetivo. Meus caros internautas, e quem está dizendo isso é um homem de muita responsabilidade, porque eu reclamo a vida toda da irresponsabilidade da educação. Eu não poderia cometer o mesmo erro e nem dizer uma mentira para você, principalmente para você que é jovem. Eles cometeram, portanto, esse crime contra nós, contra o nosso povo, ao dizer que a Petrobras teve um prejuízo em virtude da corrupção. É verdade que teve corrupção, e é verdade que a Petrobras, com dinheiro público, pode pagar algumas propinas para todos, SDB, para PT, para PFL, para DEM,
a PMDB principalmente. Isso está errado. E isso foi detectado até graças ao presidente Lula, que instituiu o portal da transparência. Então, uma coisa leva a outra e chegamos a ter um maior rigor em relação a essa questão da corrupção. Entendam bem que mesmo tendo tido essa corrupção, que a gente sabe que ela é histórica e centenária, o problema do Brasil não é a corrupção. O grande problema, a corrupção é porque tem uma turma de político safado, profissional, velhas, raposas, desavergonhadas da política, que não faz da política um instrumento para a construção do bem comum, mas para o seu próprio bem-estar. É um problema e temos que combater, nós cidadãos livres. Mas o grande problema desse nosso país é a dívida. Eu vou explicar daqui a pouco, porque eu quero concluir a questão da mentira da Rede Globo, esgoto de televisão e das outras. Quando eles disseram que a Petrobras tinha tido um prejuízo, eles não disseram para você, eles não disseram que os Estados Unidos foram os responsáveis, junto com a Arábia Saudita e com a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, que reduziram o preço do petróleo. O barril de 110 para 27 dólares. Quem não tem prejuízo nessas condições, amigos? Agora está voltando a subir o preço do barril do petróleo. Eu acho que está mais ou menos, aproximadamente, em 60 ou 70 dólares. Tem sempre a variação. Então, a Petrobras está se recuperando em virtude do aumento do preço do barril de petróleo. Quando a Rede Globo Esgoto de Televisão não disse para você que o prejuízo teve uma causa, todo mundo acreditou que foi a Dilma. E todo mundo se rebelou e derrubaram a presidenta Dilma. Agora, eu já acabei de narrar para vocês desse problema da venda do petróleo que vem para cá, a partir da abertura que o governo Temer fez, e que ele é reajustado de acordo com o dólar. Ninguém fala, as empresas não falam. Sabe por que as empresas não falam? Porque são grandes empresas que estão trazendo esse combustível para cá e vendendo aqui. E essas mesmas empresas pagam com muito dinheiro propaganda para as redes de televisão, e também para os grandes jornais e para as grandes revistas. Acho que vocês compreenderam perfeitamente o que eu disse. Eu sou meio que didático, até porque eu sou professor também, né? Aí a gente tem esse mau costume de tentar descascar tintim por tintim das questões. Então, sobre isso, eu quero aqui arrematar dizendo, teve gastos, mas os gastos eu estou explicando aqui, inclusive acreditando que de forma didática, para que cada um entenda. Agora eu vou para aquela outra parte, para fazer exatamente a conexão entre uma coisa e outra. Quem é o maior problema? A corrupção ou a dívida? Prestem atenção um dado. Em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o mesmo partido do candidato a presidente Geraldo Alckmin, assume o governo em 95. Ele governou por 2 mandatos, portanto foi de 95 a 2002.
A dívida interna, em 1995, era de 60 milhões de dólares. Em 2002, 8 anos depois, essa dívida era não, eu acho que eu estou errado, desculpem. Era 60 bilhões de dólares. 63 bilhões de reais. Quando chega em 2002, 8 anos depois, essa dívida passou para 720 bilhões de dólares. Esse dado está certo. Não era milhões, era bilhões. Fique bem claro. Nesse mesmo período, ou seja, nesses 8 anos, o presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, tomou emprestado ao FMI 30 bilhões e vendeu 185 grandes empresas brasileiras. Uma dessas empresas, e a maior e mais importante, foi a Vale do Rio Doce. E eu até previno aí os meus amigos internautas que façam uma pesquisa sobre a Vale do Rio Doce. Com certeza vocês encontrarão no Google. Pode fazer a pesquisa que vocês encontrarão dados riquíssimos do ponto de vista da informação sobre a Vale do Rio Doce. Na época que fora vendida, ela valia 93 bilhões. Venderam por 3 bilhões e meio. E o BNDES, Banco de Desenvolvimento Nacional, emprestou o dinheiro para o comprador. Disso ninguém fala, não tem uma panela no meio da rua e não tem ninguém revoltado contra esse crime que fora feito contra o Brasil. Meu amigo e minha amiga internauta, pense, em 2002, a dívida interna era 720 bilhões, certo? Tu imagina quanto o Brasil não paga de juro sobre um montante de 720 bilhões. Sabe quem é que ganha esse dinheiro? É o banqueiro, é o especulador financeiro. E você, com o seu imposto, com o seu sacrifício, com o seu arrocho salarial, você está pagando toda a acumulação de riqueza dos grandes bancos brasileiros. Não vejo ninguém falar disso, não vejo uma só panela e não vejo ninguém revoltado contra um grande capitalista que deita e rola explorando as riquezas do nosso país e o seu trabalho. O seu trabalho que agora está sobre ameaça. E que ameaça é esta? Primeiro, já foi feita a reforma trabalhista, que retirou da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, um pouco mais de 100 itens. Aqueles itens que estavam lá garantidos como direito do trabalhador. Ao mesmo tempo, o governo golpista começa a enfraquecer o movimento sindical. Por exemplo, na lei que foi aprovada, o patrão que era obrigado a homologar a rescisão de contrato do trabalho no sindicato com trabalhadores com sindicalistas especializados para fazer a rescisão, fazer a conta para ver se estava certa ou não, e ainda com a prerrogativa de lei para entrar na justiça contra o patrão que suprimiu direitos do trabalhador. Isso agora acabou. A rescisão pode ser feita na própria empresa. Você sabe que quando você faz uma rescisão na própria empresa, tudo pode acontecer. Eu, particularmente, já vi casos
me fraguei porque nós sabíamos das informações e com a nossa experiência a gente armava os meios de fragrar os patrões. Por exemplo, vamos dizer que o seu nome internauta é Marcos, ou então Miriam, ou então Josefa, está nos assistindo agora. Você trabalhava numa empresa, foi demitida e foi para o sindicato. Quando você chegou lá no sindicato, as contas estavam bem certinhas, tudo direitinho. Aí o sindicato colocou o carimbo de homologação, assinou e deu quitação. Aí sai você e o preposto do patrão. Anda um quarteirão depois do sindicato, entra numa esquina ou num barzinho, ou numa lanchonete, aí você devolve todo o dinheiro, ou parte do dinheiro para o patrão. Ele dizendo que mais na frente, quando precisar, lhe chama para trabalhar. E às vezes a gente tinha essa denúncia, a gente seguia com uma pessoa disfarçada e pegava o patrão cometendo esse tipo de crime. Acompanhasse, o trabalhador perdia. Isso parece incrível. A gente pensa que só o pior marginal pode fazer uma coisa dessa, pois muitos patrões fazem isso. Sei que tem patrão muito correto. Eu, em minha vida sindical, conheci patrão muito decente do ponto de vista de pagar essa rescisão, sem nunca ter um problema do sindicato, mas conheci muitos que eram horríveis. E tinha deles que nem pagavam. Como, por exemplo, agora, a editora Abril, segundo a notícia da CUT Brasil, ela demitiu 800 trabalhadores, entre jornalistas, distribuidores e impressores, e não pagou os direitos trabalhistas. Estão até, inclusive, organizando um ato via o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo para o dia 14 do mês de setembro, às 14 horas, em frente à empresa Abril. Pois bem, daí uma grande empresa de comunicação, que é dona da verdade e é dona da ética, não paga os trabalhadores que foram demitidos. Que essa notícia aqui do Mídia Livre possa repercutir para que se faça justiça em prol de trabalhadores que com tanta dedicação construíram ao longo de tantos anos essa empresa que hoje covardemente deixa trabalhadores sem receber os direitos trabalhistas. A editora Abril. E vocês aproveitem, se vocês se condoerem em relação ao que estão passando esses trabalhadores, para curtir, comentar e reproduzir, ou seja, compartilhar com os demais para que a gente possa fazer esta denúncia. Então, trabalhador, trabalhadora, povo brasileiro, sociedade em geral, façam aí a reflexão de vocês em relação a tudo isso que se está falando. Quero completar aqui e terminar já a nossa live de hoje dizendo o seguinte: é necessário muita inteligência e muita capacidade investigativa para a gente poder compreender o mundo. O mundo está globalizado. Um número muito pequeno de grandes empresários, de grandes companhias mundiais estão manipulando os governos, estão atropelando os governos, estão defenestrando a soberania de muitas nações, principalmente as nações das regiões dominadas. A crise pela qual nós estamos passando não é uma crise do Brasil, nem fora provocada pela presidenta Dilma, nem tão pouco pelo PT. É uma crise cíclica do sistema capitalista. E essa crise tem muitos fatores. O principal fator, em minha opinião, e também na opinião de muitos economistas mundiais, é a especulação financeira. Eu sei que o nosso tempo está muito curtinho, mas eu vou ser muito sucinto para explicar isso.
Tem duas formas de ganhar muito dinheiro. Aprenda, viu? Uma forma é você colocando uma empresa, aí você vai colocar nessa empresa muitos trabalhadores para trabalhar dia e noite, ganhando pouco dinheiro, ou seja, um salário muito baixo. Mas mesmo assim, você está pagando salário, você está pagando imposto, você está pagando energia, você está pagando água, você está pagando alimentação, você está gerando produção. Você ganha muito dinheiro, mas você gera produção de bens. A outra forma de ganhar dinheiro é a especulação financeira. Você pega bilionários que não querem estar quebrando a cabeça como trabalhador, não querem pagar salário, não querem pagar INSS de ninguém, não querem pagar FGTS de ninguém, não querem pagar nenhum direito trabalhista e especula nas bolsas de valores. Hoje eles aplicam, por exemplo, 10 bilhões de reais. Se subir 0,5% em uma semana, ele sai com não sei quantos milhões, apenas como resultado de uma aplicação por uma semana ou por 2 dias. Então ele não gera nenhum emprego, ele não produz nada. Então tem muito dinheiro no sistema capitalista rolando, sendo movimentado sem produzir. Por isso não gera emprego. Esse é um fator, entendam bem. O outro fator, a tecnologia se desenvolveu de tal forma que os robôs trabalham pelo homem e pela mulher. Se fosse um sistema comunista, a produção desses robôs seria distribuída equitativamente para todo mundo. Mas como o robô pertence a um patrão, ou seja, ao dono do meio de produção, a riqueza vai para ele e o trabalhador fica desempregado. E no caso do Brasil, nós temos todos esses fatores que eu estou dizendo, porque afetam o mundo todo, e nós tivemos o endividamento do brasileiro. Porque o presidente Lula abriu muitas linhas de crédito, deu oportunidade para a pessoa comprar sua casinha, para botar o seu comércio, para comprar qualquer coisa, teve muito crédito. E as pessoas não refletiram e compraram, às vezes até além da conta. Quando a crise internacional bate também no Brasil, e ela pegou aqui um tanto quanto frágil, porque na Europa ela foi muito violenta, se vocês prestar atenção e estudarem, vocês vão ver a brutalidade de como essa crise atingiu os Estados Unidos e os países da Europa e também os países da América do Sul todos. O Brasil, como tinha um grande mercado interno, ela não foi tão violenta, apesar de ser muito dura, muito dura. Então, a origem da crise está nisso. Então, é preciso ler um pouquinho, todo mundo devia adquirir esse conhecimento para compreender. E eu acho que essa crise é duradoura, porque é uma crise mesmo do sistema capitalista e precisa muitos debates, muitos intelectuais brasileiros, muitos pensadores e muitos economistas escreverem e ir discernindo, né, essa crise, o porquê dessa crise e o vai e vem de um país quando ele está em crise. Mas acho muito importante entender, eu estou trazendo aqui apenas um tópico, né, para a gente compreender. E finalizo dizendo o seguinte: a eleição, gente, é o momento mais sublime de uma nação. Sabe? É como se você fosse, por exemplo, contratar um professor de espanhol ou de português para o seu filho que está se preparando para fazer o vestibular. O que significa o vestibular? Significa que o seu filho está dando um passo fundamental para adquirir uma formação profissional e humana para a vida. Uma vida que não é só dele, é também dos filhos e dos netos dele. E é uma vida que se estende para o futuro. Entendem isso? Então, se você vai preparar o seu filho para entrar na academia, você
vai fazer uma escolha. Quem é o melhor professor de português? Quem é o melhor professor de espanhol? Para ensinar direito o seu filho. Eu acho que, falando aqui, eu cometi um erro de português. Uma hora eu disse robôs e outra hora eu disse robôs. Então tem uma dessas palavras erradas e eu confesso para vocês que a minha mente nesse instante me traiu. E eu não vou procurar aqui na gramática qual é o certo gramaticalmente. Mas vocês nem podem tirar essa dúvida. Eu vou tirar à noite quando eu chegar em casa. Porque eu sei que toda vez que a palavra termina com R, ela acrescenta um E e um S faz o plural. Isso é a gramática. Robô termina com O, eu acho que a palavra certa é robôs. Eu acho que é. Mas mesmo assim vamos verificar. Vamos verificar para ver se é. Mas eu acho que é. Então eu disse aqui, como é ao vivo, e como é ao vivo, não é gravado para a gente recuperar os erros, a gente comete erros e depois a gente descobre. Eu estou fazendo uma brincadeira dizendo assim, se você for escolher um professor, tem que ser bom, para não errar como eu errei aqui. Então, meu amigo, meu internauta, meu jovem inteligente, meu trabalhador inteligente, que constrói esse país com a sua produção e com o suor do seu rosto. Porque na hora de eu escolher o meu deputado, eu vou escolher uma pessoa que eu sei que não vai me representar, vai representar interesses dele, do grupo empresarial dele, ou da turminha dele. Na hora de escolher o meu presidente, porque eu não escolhi a pessoa mais capaz, que tem uma história mais comprometida com o país e por conseguinte, com o trabalhador, com o jovem, com o estudante, com a dona de casa e com a mulher. Por que não? Essa é a questão. Essa é a questão. To be or not to be, that is the question. Muito obrigado, muito obrigado. Grande abraço e nos ajude nessa batalha, E como você poderá ajudar? Curtindo, compartilhando e comentando. E faça também a crítica. Se for uma crítica educada, nós vamos ler e vamos trazer a sua lição para nós, para aumentar aqui o nosso potencial. Se for uma crítica desrespeitosa, a gente fica caladinho na nossa.